Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que esse vídeo chegar até você. Meu nome é Vinay, eu sou psicólogo clínico, sou acupunturista, mestre em Reiki e facilitador de meditação. E é sobre meditação que eu vou falar hoje. E por que que eu vou falar sobre esse tema que já é tão abordado por tantas pessoas e com tantos vídeos bacanas? Porque continuam a me perguntar diariamente, isso nos últimos 10 anos pelo menos, sobre esse tema. E é um tema que eu abordo no tete a tete, né? Seja com paciente, com amigos, conhecidos. E aí eu estou resolvendo sair do tete a tete e ir para o virtual. Eu sou de um tempo do tete a tete, né? Tenho 57 anos e sempre fui muito alheio ao virtual. E aquilo que eu falo, sempre falo com o meu paciente, minha paciente, de que tem uma hora que a gente tem que dar o salto, eu estou falando para mim, eu estou dando o salto, saindo do tete a tete e saindo da minha zona de conforto e indo para o mundo virtual, que não é um lugar confortável, mas é tempo para isso. E falando de um tempo, de um tema que para mim é muito especial, que é a meditação. Num momento muito, que exige muito, a meu ver, um aquietamento da mente e do coração. Eu acho que todo mundo reconhece que nós não estamos num tempo qualquer. É um tempo muito delicado, né, muito turbulento. Né? As pessoas estão muito inquietas, as moléculas do mundo estão muito inquietas. Eu costumo falar, né? São 8 bilhões de pessoas habitando essa bola. Imaginemos 8 bilhões de barcos navegando em alto mar. E não está um mar calmo, está um mar bravio, né? Tempestades, nuvens pesadas, muitas ondas. Enquanto no mar tranquilo a gente pode colocar uma rede e dormir, no mar bravio a gente é desafiado a, cada um de nós, nos tornarmos bons marujos. E aí entra, para mim, a meditação. E entra a oração também. São dois caminhos, entre alguns, certamente tem outros, mas os que eu conheço com mais propriedade é a oração e a meditação, que são caminhos que podem fazer com que nos tornemos marujos mais capacitados para lidar com esse tempo tão turbulento. Eu vou falar mais de meditação, que é a minha prática é muito maior na meditação do que na oração. E como que eu vou abordar esse tema? Eu vou colocar um vídeo, e um vídeo que para mim é o vídeo mais assertivo que eu já vi sobre meditação. Talvez quando vocês forem ver o vídeo logo a seguir, cause um estranhamento no princípio, porque o vídeo não fala de meditação. Mas vocês vão entender, eu aposto que sim, que é muito assertivo. De uma forma muito alegórica, vocês vão entender porque que esse vídeo, para mim, ele é tão especial para falar sobre esse tema. Então eu vou colocar esse vídeo e a gente se fala logo a seguir. Até daqui a pouco. Ok. Você já posicionou a câmera para filmar? A gente vai começar agorinha. As pessoas vêm aqui para ver como ele faz a doma. Doma não, porque ele aboliu essa palavra do vocabulário. Domar é amansar, brutalizar o animal de uma maneira bem mais violenta até que esta ilustração. O animal é caçado, laçado, estrangulado, espancado, quase explode de tensão. Tiram sangue. E depois de muita humilhação é montado na marra, cortado de espora, para pular com o peão. O que Monty Roberts faz é uma coisa bem diferente. Olha, cavalinho, eu não vou fazer mal para você, viu? De manejo, este cavalo só conhece cabresto. De resto, é chucro. Nunca foi montado. E é um animal traumatizado. Numa primeira tentativa de doma, fora daqui, foi violentamente espancado. Virou aquilo que no campo chamam de cavalo bravo, atentado. Na doma tradicional, já estaria amarrado. Monty o mantém solto para fazer o que chama de iniciação.
Um quebra-gelo cuja palavra-chave jamais pode ser o medo, a intimidação. No mundo natural, o cavalo é presa. E o primeiro instinto dele é me ver aqui como predador. Se me aproximo, a tendência dele é tentar fugir. Pois não é um caçador, é uma presa, um animal de fuga. Para aumentar a pressão, o máximo que Monty faz é atirar uma rédea acolchoada no traseiro do cavalo, que fica numa fuga em círculos por alguns minutos. Observem agora que ele vai começar a me dar sinais. O método que Monty desenvolveu é baseado em sinais corporais, uma linguagem. Mais para frente ele conta como aprendeu. Reparem que ele está lambendo e mastigando e começa a diminuir o círculo. Como correu, e eu continuo aqui, não ataquei nem nada, vê que posso não representar perigo. E daqui a pouquinho ele deve abaixar a cabeça. Olha aí. Esse é um dos sinais mais importantes. Significa que ele está querendo se comunicar comigo. Neste momento, Monty abaixa o olhar. O cavalo sente o predador retirando o foco da presa, sente o alívio da pressão. Se aproxima, curioso, sem receio. Monty se movimenta de esguelho, devagar, para um lado, mais um passo, procurando se encostar, mas de ré. E o cavalo vai atrás. Como se Monty Roberts tivesse um imã nas costas. Percebam que qualquer movimento meu, ele acompanha. O cavalo parece encantado e acaba aceitando com calma o gesto que delicadamente Monty faz para lhe acariciar a cabeça. Muito bom. Bom menino que você é. Monty batizou esse momento de join-up, quer dizer conjunção, encontro, união, associação. Como uma criança espontaneamente dando a mão para passear com um adulto, o cavalo segue o homem, puxado por uma corda invisível, a confiança. Feita a primeira conjunção, Monty tenta avançar na intimidade. Alisa bem para tirar cócegas das partes mais sensíveis. Com jeitinho, vai levantando pata por pata até colocar a sela. E aí o ambiente fica tenso. Será que vai conseguir? Quem é do ramo deve notar que, apesar da guia firme, Monty se mantém extremamente tranquilo para a situação. Age com toda a paciência do mundo. Não grita e fala sempre baixinho com o animal. Good boy. Easy now. É natural que o cavalo fique ressabiado assim. Afinal, esta é a primeira sela da vida dele, uma coisa esquisita nas costas. Vou pedir que corra mais um pouco para se acostumar. Veja que quando eu abro a minha mão assim, imitando as garras de um predador, um coiote, um lobo da montanha, ele acelera. Agora, recolho as garras, tiro a pressão do corpo e do olhar, me viro de lado e, olha aí, ele quer conversar comigo. Monty agradece a atitude do cavalo, fazendo outro cafuné na cabeça. Perfect. Como num teatro, vendo um drama, muita gente se emociona. Essa senhora, Laura Gohal, deixou o redondel para chorar lá fora. Eu já tinha assistido um videotape, mas assim, vendo de perto, é mais tocante ainda. Fico pensando em quem bate nos animais. Para quê? Não há necessidade de ser violento. Por favor, você me permite colocar isso na sua boca? Eu garanto que não vai machucar. É fantástica essa maneira de abordar o animal. Você não força o cavalo a nada. Ele faz as coisas não por imposição, mas por sua livre e espontânea vontade. Se você trabalha direito, o cavalo aprende muito depressa. Este aqui nunca tinha sentido rédeas antes, mas olha só, já aprendeu a virar. Ó. É incrível. No começo, vi o cavalo nervoso, temendo pelo pior. Vinha de péssima experiência. Foi maltratado, espancado por outra pessoa. Mas enfrentou o medo e o superou. Como se dissesse para o Monty: olha, eu acredito em você. Acho que nenhuma relação entre seres humanos confere tanta confiança. Eu já fui punida, sabe? Tudo bem que por coisas que até mereci.
Mas a agressão deixa muitas marcas na gente. Aqui, vejo que é possível se ensinar a fazer o certo sem brutalidade. Ao longo desta série de reportagens, você vai ver como é a sequência da iniciação, entender como essa linguagem funciona e com que rapidez. Veja, Monte já pôs um peão para fazer a primeira monta. E desde que a sessão começou, se passaram apenas 25 minutos. Isso mesmo, menos de meia hora. Um tempo incomparavelmente menor que o da doma feita na bruta. Eu suponho que o vídeo tenha causado uma certa estranheza no princípio, mas eu acho que muitos devem ter compreendido por que eu acho ele tão bacana. Tem uma história hindu, da sabedoria hindu, que fala de um jovem filho de 2 meditadores, pai e mãe, e jovem, com a arrogância do jovem, né, ele virou para os pais e falou: pai, mãe, eu acompanho vocês meditando há tantos anos e eu quero aprender a meditar também. Acho que vai ser fácil, né? Não acho que vai ser difícil, eu acompanho vocês há tantos anos. E os pais ficaram muito satisfeitos, falando: não, né, procure nosso mestre. Né? Nosso mestre vai ter o maior prazer em recebê-lo e, né, te iniciar no caminho. E assim foi feito. Né? O jovem pegou um trem e caminhou para o vilarejo onde estava o mestre. E o mestre acolheu o jovem de forma muito respeitosa. E o jovem falou: eu quero aprender a meditar. Acho que não vai ser difícil, né? Eu acompanho meus pais há tantos anos. E o mestre falou: não, também acho que vai ser fácil para você. Seu berço é muito espiritualizado. E aí o jovem perguntou: o que eu tenho que fazer? Aí o mestre falou: você vai fazer o seguinte, 2 vezes por dia, durante 7 dias, você vai sentar, né, num lugar recolhido, né, em silêncio, e nessas 2 sentadas diárias, eu vou pedir para que você sente, e a única coisa que eu te peço, não pense em macaco. O jovem falou: mas só isso? Eu falei: só isso, né? Sente, volte para sua cidade, sente-se 2 vezes por dia durante uma semana e não pense em macaco. E o jovem falou: muito fácil, né? É só isso? Então, joinha. Dizem que ele entrou no trem, né, voltando para a cidade, e Niki, né, é um termo mineiro, Niki entrou no trem e os macacos começaram a chegar. Eu nunca tinha pensado em macaco antes. Chegou em casa, começou a prática, 1º dia, 2º dia, 3º dia, e ele só pensava em macaco. A cada sentada vinha cada espécie de macaco diferente, e se não vinha macaco, vinha banana, enfim. Chegou no 4º dia, ele não aguentava mais. Ele antecipou o retorno ao mestre, falou: mestre, pelo amor de Deus, eu nunca pensei em macaco na minha vida, nunca, jamais. E agora, tudo o que eu penso, inclusive no dia a dia, no trabalho, né, eu sonho com macaco, tira essa macacada de mim, pelo amor de Deus. E dizem que o mestre falou: pois é, meu jovem, esse é o primeiro ensinamento. Não brigue com sua mente. Não brigue com sua mente, porque quando você briga com sua mente, você dá energia para ela te dominar. Voltemos para o cavalo, né? Voltemos para esse vídeo. A mente é um cavalo selvagem. No Zen, no budismo tibetano, eles falam do touro. Esse vídeo fala do cavalo selvagem. Imaginem a mente de vocês, a nossa mente, como um cavalo selvagem. A cada vez que a gente senta, e eu posso falar com autoridade, porque eu sento nos últimos 30 anos e nos últimos 10 anos com muita disciplina, às vezes 4h30, 5 horas da manhã. O primeiro tempo da meditação é o cavalo selvagem. É o cavalo correndo, às vezes dando pinote, às vezes relinchando. E o que essa história hindu e o que esse vídeo apresenta é: não brigue com o seu cavalo, deixe ele correr. O primeiro tempo da meditação, senta e deixa a mente, deixa o cavalo cavalgar. Vai ter um momento
né? Vai ter um momento em que você cansa desse cavalo que corre. E o cavalo cansa de correr. Né? Então é curioso, tem um instante, do mesmo jeito que no vídeo, tem um instante em que você olha para si mesmo, para essa mente que, né, pulou, cavalgou, correu, relinchou, e você fala, agora deu, deu. E quando nesse deu, aí a gente entra na segunda etapa. O vídeo tem a segunda etapa, em que o domador, né, o Monty Roberts, ele se aproxima do cavalo cordialmente, né? Ou seja, a primeira parte do vídeo é uma doma estúpida. É o que a gente não quer fazer aqui. É o que seria, não pense em macaco, não. Aqui a gente vai fazer uma outra doma de si mesmo, uma doma cordial, uma doma sábia. Então chega a segunda parte em que a gente já está pronto para olhar a respiração, né? Já está pronto para acompanhar esse ritmo interno. E a respiração é sagrada nos caminhos espirituais. Pouco importa qual seja na China, no Japão, na Índia. Então você pode acompanhar a respiração no nariz, no coração, na barriga, onde seja, no terceiro olho. Acompanhe o ar entrando e o ar saindo. E aí sim vai chegar um tempo, talvez não no primeiro dia, não na primeira semana, em que você vai sentir que você montou no cavalo, em que você percebe que a calma chegou. Você percebe que ao aceitar a própria loucura, entre aspas, porque é isso, quando a gente senta, né, o primeiro tempo é de cabeça, mente borbulhante. Osho, que foi quem me deu o nome, ele dizia, se você pegar um papel e escrever tudo que você pensa em 5 minutos, você vai ver, você é louco. Porque são coisas, muitas vezes, completamente desconexas. Então, façamos isso. Sentemos, deixemos o cavalo correr, que a gente tenha a percepção do momento em que deu, porque tem que ter um momento em que a gente perceba que deu, e que a gente se aproxime do cavalo, de nós mesmos, com a respiração, né, com técnicas de respiração múltiplas, e que a gente consiga montar nesse cavalo. A gente fala mais disso.